Bom, aí, pessoal, então estamos aí na nossa segunda aula de leitura, compreensão e produção de textos. Eu já tinha, aliás, com vocês eu não sei se eu tinha falado, mas alguns alunos vieram me perguntar se poderiam assistir a aula de quinta ou de segunda, que se tanto faz. Ó, tanto faz, tá? Porque é a mesma matéria, eu dou a mesmíssima aula, claro que assim, né? A gente faz alguns comentários diferenciados, mas até as piadinhas sem graça eu repito lá na outra aula, tá? Então, se acontecer de vocês perderem uma aula que você assistir, a de quinta, tudo bem. Ou, por exemplo, eu tive alguns alunos que me mandaram e-mail dizendo, professor, eu estou trabalhando nesse horário, então, se possível, eu falei, não, tudo bem, né? Já que é a mesma aula. Se tivesse só essa, ia ter que ser essa mesmo, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí, se acontecer alguma coisa, para poder assistir a aula de quinta. Então, eu postei lá no Moodle a nossa aula gravada da semana passada, aula 1, tá lá, né? O link do YouTube para vocês acessarem. Caso tenham alguma dúvida ou caso não tenham assistido a última aula, podem acessar lá. E vocês já têm uma atividade, né? Tem uma atividade lá que eu postei, inclusive, como atividade avaliativa 1, elementos da comunicação e funções da linguagem, que é sobre a matéria da aula 1. Tá? Toda vez a gente vai ter a aula e uma atividadezinha. Essa atividade, gente, dessa aula 1, é uma atividade que vale pouco ponto, tá? É uma atividade tranquilinha, eu postei no fórum, então, assim, tá bem tranquila, só para vocês colocarem lá as respostas, analisarem uma música do Caetano Veloso e colocarem as respostas de vocês lá, tá? A próxima atividade, que vai ser dessa aula de hoje, ela vai valer um pouquinho mais de ponto e é uma atividade que eu não vou postar no fórum, eu vou postar como questionário, tá? E aí vocês vão ter lá o tempo para poder fazer. Então, quando vocês abrirem a atividade, vocês vão perceber que eu coloquei lá que vocês têm 2 horas para poder fazer a atividade. É uma pergunta só. 2 horas dá e sobra. Dá muito tempo, mas, né, a gente deixa um pouquinho mais de tempo aí para vocês escreverem e tal. E aí é uma atividade sobre a matéria que nós vamos ver hoje, ok? Quando eu falo um pouquinho mais de ponto, assim, a gente vai entender aí que o semestre, a gente pode entender como se ele valesse 10 ou 100, né? E aí a primeira atividade vale 1, então a segunda atividade vale 2, né? Então, são poucos, 1 ou 10, ou 2 ou 20, tá? Pela proporção aí. Porque, como a gente vai fazer essas atividades pequenininhas, eu tenho que colocar pouco ponto para depois colocar uma pontuação maior quando a gente for fazer as produções de texto, tá? Vai ser mais para o final aí, ok? Então é isso. A nossa segunda matéria aí será tipologia e gêneros textuais, que nós vamos ver agora, tá? Eu vou colocar aqui para vocês para apresentar. E aí, como eu disse, vocês vão ver o slide, mas acho que não vai dar para ver daquele jeito que eu tinha falado, né? Vocês vão ficar vendo esses quadradinhos aqui do lado. Mesmo que eu abra, eu acho. Olha, mas não vai adiantar nada, vai continuar daquele jeito. Eu vou continuar sem ver vocês aqui. Não vai me ajudar se a internet cair.
Produção de texto. Eu escrevo música com facilidade, mas texto de 20 linhas me dá vontade de chorar. Gabriel, vai dar tudo certo, viu? Nós estamos aqui para isso, inclusive. Estamos aqui para ajudar vocês. Porque vocês vão acabar precisando. Vai ter algum professor aí que vai pedir para vocês fazerem um resumo, uma resenha, um fichamento de algum artigo, de algum livro, né? E aí vocês vão acabar precisando, tá? Gente, eu vou colocar aqui para apresentar, só que aí vou ter que ficar voltando aqui sempre para poder ver se vocês estão aqui. Se vocês estão me escutando, né? Porque, vamos lá. Como que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo com os quadradinhos do lado ou com tudo aberto? Alguém liga o áudio aí para me falar. Não? Preocupado com o TCC. Com os quadradinhos, tá? Então eu vou voltar e vou colocar do outro jeito mesmo, só que eu fico voltando aqui. Primeiro período, tô preocupado com o TCC. Pelo amor de Deus, você tá igual peru de Natal, Gabriel. Ansioso aí, sofrendo antes da hora. Não faça isso. Então eu vou colocar para vocês a minha tela, porque aí vocês veem o coisa todo aí, tá? E aí de vez em quando eu vou voltar aqui para ver se tá indo tudo certo, tá bom? Bom, então nossa segunda aula aí, nosso segundo conteúdo, segundo não, né? A gente pode dizer que até o terceiro conteúdo é tipologia e gêneros textuais. Isso aqui, gente, vocês vão ver que é algo que vocês já têm contato aí desde o ensino fundamental 1, tá? Aliás, fundamental 2. Aí eu vou ter que parar para poder ver. Desde o ensino fundamental 2 que vocês veem tipo textual e gênero textual, tá? Uma coisa bem tranquilinha aí, tá joia? Bom, o que é o tipo textual? Nós temos aí duas modalidades e temos também duas definições, tá? Eu vou ter que ficar voltando aqui, tá, gente? Porque se alguém chamar... Temos aí, então, duas modalidades, duas definições aí. O tipo textual. Usamos essa expressão para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Nossa, professora, o que é isso? Não entendi nada. Primeiro, uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística. A forma como esse texto é escrito. Qual é a sequência de acontecimentos que esse texto está trazendo aí? Aspectos lexicais, quer dizer, qual a linguagem? Sintáticos também. Tempos verbais, relações lógicas. Nossa, não entendi nada do que é tipo textual. Vocês vão saber agora. Tipo textual, gente, são todos os tipos de texto que existem. Os tipos de texto são 5, tá? Quando eu falo tipo aí, gente, eles têm uma sequência exata aí. Então, quais são esses tipos textuais? Nós temos aí 5 tipos textuais. Nós temos 5 tipos textuais. Narração, descrição, injunção, exposição, argumentação e dissertação. Com certeza, vocês já viram isso aqui. Vocês lembram disso aqui, tá?
Pode ser que alguém que tenha estudado há mais tempo, não tenha visto esses dois tipos aqui, injunção e exposição, com esse nome. Por quê? Porque essa classificação de 5 aqui, ela é mais recente. Não muito recente, mas é mais recente. Quando estudei no ensino fundamental, no ensino médio, nós víamos esses dois textos aqui no meio desses, tá? E não como uma separação. Então, para mim, quando eu estava lá no ensino médio e tal, eu só estudava esses três: narração, descrição, argumentação e dissertação. Desde que eu sou professora, isso já tem 12, 13 anos, que a gente já estuda injunção e exposição, tá bom? Então, assim, é relativamente aí mais novo, mas pode ser, né, pela idade de vocês aí, que vocês já tenham estudado isso aqui. Então, temos esses 5 tipos textuais aqui, tá? Professora, mas quando fala tipo, eu fico pensando assim, que você falou que são os tipos de texto que existem. Sim, só existem esses 5 tipos. Só que dentro desses tipos, nós temos variados, inúmeros e infinitos outros textos, que é o que a gente vai ver em relação aos gêneros, tá? Então, olha, o tipo textual narrativo, ok? A sequência narrativa é marcada pela temporalidade. Por que ela é marcada pela temporalidade? Quando eu estou narrando algo, pessoal, eu estou narrando algo que já aconteceu, né? Então, eu estou aí usando o tempo no pretérito, no passado. Então, a sequência narrativa é marcada pela temporalidade. Como seu material é o fato e a ação, a progressão temporal, então, ó, seu material é o fato e a ação. Sim, porque para você contar uma história, precisa ter uma ação aí, né? A progressão temporal é essencial para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se necessariamente em um tempo, né, determinado lá, e em um espaço. Então, uma sequência narrativa, gente, é quando a gente tem uma história aí, né? Qualquer texto que narre alguma coisa, que narre uma história, a gente pode chamar de texto narrativo, ok? Tá. A segunda aí é uma sequência descritiva, então é o texto descritivo, tipo de texto, né? Chamado de descrição. Nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, então, gente, aqui eu estou me referindo mais ao espaço, aqui mais ao tempo, aqui mais ao espaço. Esse espaço, gente, não é só o lugar, é sobre o que nós estamos falando, ok? Aqui é sobre as ações, aqui é mais sobre o que, a materialidade. Não há sucessão de acontecimentos no tempo. Então, numa sequência descritiva, a gente não tem o tempo aí. Ele não está presente. Mas sim a apresentação de uma imagem que busca reproduzir o estado do ser descrito em um determinado momento. Aí sim, aí eu estou falando de tempo, um determinado momento. Como assim, gente? Quando a gente descreve algo, nós estamos ali tentando criar uma imagem, tá? Se eu falar com vocês assim, um objeto de madeira que possui um tampo, que possui um tampo e 4 bases sustentados por 4 bases e que é utilizado para as pessoas se sentarem. Vocês podem pensar num banquinho, numa banqueta, talvez até numa cadeira. Eu não falei que tinha encosto, né? Cadeira tem encosto, essa que é a diferença da cadeira
pro banquinho. Mas vocês vão tentar aí imaginar, então vai criar uma imagem na cabeça de vocês. E eu estou tentando, né, aí descrever algo naquele momento. Eu não estou contando uma história de uma cadeira, né? Eu estou ali descrevendo um objeto. Eu posso descrever um objeto, posso descrever uma cena, posso descrever uma pessoa, tá? E nós vamos ter aí uma descrição que ela pode ser mais objetiva, que é aquela que todo mundo, é do senso comum, todo mundo vai concordar que é daquela forma. Ou uma descrição mais subjetiva, que é aquela do meu entendimento, da minha opinião, tá? Deixa eu só ver se tá caminhando as coisas aqui, tá? Vou ter que ficar aí de vez em quando parando. Então, olha só. Vocês não conseguem me ver, não, né? Vocês estão vendo só o slide, não é? Vocês estão me vendo? Ah, então tá. Então tá. Então, vou continuar aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Olha só. Eu tenho aqui uma caneca que eu uso. Gente, quando vocês puderem ligar o áudio aí é bom, porque para não precisar de voltar na página, tá? Vocês podem ligar, uma boa. Eu tenho aqui uma caneca que eu uso de porta-caneta, né? E aí, se eu for descrever essa caneca objetivamente, eu vou falar que é uma caneca preta, né? Robusta, ela é grande, e que ela tem a cara do Darth Vader, né? Então, isso eu descrevi objetivamente. Todo mundo que olhar para essa caneca vai pensar a mesma coisa, tá? Agora, se eu for descrever ela subjetivamente, é o que eu acho. Eu posso falar assim, que é uma caneca que ela não presta muito, porque é uma caneca de plástico, então ela dá cheiro, dá gosto, é por isso que eu uso ela de porta-caneta, tá? Porque ela, quando você usa ela lá na cozinha, ela pega cheiro. Eu posso dizer também que ela é uma caneca bonita, né? Eu acho ela uma caneca bonita. Mas pode ter gente aí que não acha ela bonita. Então, essa é uma descrição subjetiva. Ela tem a ver com o meu achismo. Tá joia? Bom, então, já vimos aí. Narração descreve uma ação. Descreve não. Narra uma ação. Descrição aí descreve um momento, uma imagem, um ser aí. Agora, sequência argumentativa é aquela em que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia ou em que se questiona algum fato. Então, olha, argumentar. Argumentar é defender um ponto de vista, tá? Intenta-se persuadir o leitor ou ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos, de acordo com o assunto ou tema, a situação ou o contexto interlocutor. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, objetiva, denotativa. Aqui, na verdade, gente, é a sequência argumentativa dissertativa. Inclusive, eu vou até melhorar isso aqui e vou colocar dissertativa. Até porque aqui atrás acho que eu coloquei isso, né? Argumentação, dissertação. Então, aqui, vocês, né? Quem fez o Enem, acho que todo mundo, né? Porque esse ano acho que não teve vestibular, não, né? Não sei. Bom, mas para fazer o Enem, você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo, né? Que é defender aí um ponto de vista, uma ideia e argumentar sobre aquilo para, né, para poder produzir o texto. Então, normalmente, né, um texto dissertativo, ele precisa ter uma linguagem mais sóbria, quer dizer, mais formal, né? Por quê? Porque você precisa escrever aquele texto
você precisa produzir aquele texto como se todo mundo concordasse com aquilo que você está falando. Tanto é que é uma linguagem objetiva aí, você não fala eu acho, eu penso, é a sua opinião, mas você coloca observa-se que, né? Expõe-se ou objetiva-se. Todos esses verbos que a gente utiliza na terceira pessoa para poder mostrar que, olha, é meu ponto de vista, mas outras pessoas pensam assim como eu, né? E aí você defende aí a sua ideia. Eu fiz Enem em 2019. Eu fiz Enem em 2019 para poder né, tentar aí o curso. Não sei se todo mundo está aqui, sabe, né? Eu também sou aluna aí do IF, também estou na graduação de novo. E aí eu fiz o Enem e aí o tema da redação do Enem que eu fiz era sobre a democratização do cinema no Brasil, né? E aí a gente precisava, né? Vocês, talvez alguém aí também tenha feito, a gente precisava defender aí, falar sobre essa questão. Eu não acho que o cinema é democrático no Brasil, né? Eu moro numa cidade pequena, talvez para você seja mais fácil, porque a cidade de vocês é maior, mais perto de Belo Horizonte, né? Mas para mim não, eu moro numa cidade pequena e aqui não tem cinema. Tem cinema na cidade do lado, que é Ouro Preto, mas o cinema não é assim, não funciona como um cinema na capital, né? E então já falei sobre a questão espacial, então defendi lá por isso, né? O cinema não é democrático. Outra coisa, o cinema é caro, né? Entrar no cinema é muito caro. O cinema é elitista. Por quê? Porque onde que tem cinema normalmente? Em shopping, né? A gente tem outros cinemas, em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem outros espaços com cinema, mas normalmente você vai no cinema no shopping, que é um lugar elitista, não é um lugar onde uma pessoa mais humilde se sente à vontade, é caro o ingresso, né? Então, são argumentos que eu utilizei aí na minha redação, tá? E aí, depois que eu lançava os argumentos, eu dissertava, né? Eu falava e eu defendia, tá? Então, eu argumento e depois disserto sobre. Isso que é uma sequência argumentativa dissertativa. Mas nem sempre elas precisam andar juntas, tá? Um texto dissertativo, ele pode apenas estar ali dando um ponto de vista, mas não precisa ficar argumentando o tempo todo, ok? Bom, agora a sequência explicativa ou expositiva. Essa parte aqui, gente, ela ficava um pouco lá na descrição e um pouco aqui na dissertação também. Era um tipo de texto que ele já existia, mas ele estava ali inserido nos outros tipos. Mas depois viu-se que era necessário dar aí um espaço só para esse tipo de texto, tá? Então, o texto explicativo ou expositivo intenta explicar, dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que nos textos explicativos não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Viu por que ele precisa ser diferente do lado de cima? Do argumentativo e dissertativo? Ele estava ali, ó. Ele estava dissolvido. Então, eles viram que, né? Eles que eu falo, gente, são os gramáticos, né? As pessoas que estudam a língua aí. Que era necessário que o texto fosse dissolvido, que o texto expositivo tivesse um espaço só dele. Então, ele não defende uma ideia, um ponto de vista, características básicas do texto argumentativo.
os textos explicativos tratam da identificação de fenômenos, de conceitos, de definições. Então, o texto explicativo expositivo, ele está aí para poder mostrar conceitos, né? Definir, explicar algo. Agora, a sequência injuntiva ou instrucional. Esse aqui, gente, ele talvez estivesse lá na sequência, talvez não, ele estava lá na sequência descritiva. Ele estava diluído aí na descrição, tá? O que é um texto injuntivo ou instrucional? A marca fundamental da sequência injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo, né? Que é faça, pegue, né? São esses verbos que mandam você fazer alguma coisa ou aconselham você a fazer alguma coisa. Injuntivo é sinônimo de obrigatório, imperativo, ou outras formas que indicam ordem, orientação. Quando você tem um manual de instruções, né? Por isso aqui, ó, injuntivo instrucional, ele tem lá o que você precisa fazer para você ligar um aparelho, né? Para você utilizar alguma coisa. Então, ele tem ordens, né? Então, ele é um texto injuntivo instrucional. Outro, uma receita, né? Uma receita culinária. Ele vai te falar, olha, junte 2 colheres de açúcar a 1 xícara de leite. Então, ó, junte, tá? Bata a massa durante 3 minutos. Bata. Então, é o quê? Te dá uma ordem aí, né? Uma ordem assim. Se você não quiser fazer assim, o problema é seu. Mas ele está te mostrando como fazer aquilo da forma correta, tá? Então, isso é um texto injuntivo instrucional. Bom, esses são, deixa eu dar um espacinho aqui. Esses são os 5 tipos de texto, tá? Narrativo, descritivo, argumentativo, dissertativo, explicativo, expositivo ou injuntivo e instrucional. Deixa eu mudar aqui, porque embaixo também tá ou, né? Ah, não, mentira, aqui é diferente. Tem que ser assim mesmo. Bom, então, gente, esses são os 5 tipos de texto, só existem 5. E agora nós vamos ver os gêneros, tá? O gênero textual. Qual é a diferença disso aí? Os gêneros são definidos pelos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, como formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Então, olha só, formas relativamente estáveis de enunciado. Enunciado é texto, tá bom? Então, por que a gente vai ver daqui a pouquinho, por que é relativamente estáveis? Porque os gêneros, gente, eu costumo dizer que os gêneros, eles nascem e morrem. Alguns se mantêm vivos, outros não, tá? Alguns se mantêm vivos por muito tempo, alguns são mais rápidos, tá? Existem, claro, gêneros textuais que sobrevivem aí à passagem do tempo, outros não. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Bakhtin, gente, Bakhtin é um linguista, era um linguista, né? Uma pessoa estudiosa da língua aí, e ele fala muito sobre texto. Então, ele define os gêneros do discurso, que é o quê? Os gêneros textuais, como tipos relativamente estáveis, igualzinho lá em cima, ó, de enunciados constituídos historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Gente, eu gosto mais da definição do Bakhtin, tá? Que é essa aqui. Por quê? Porque eu já falei com vocês aqui que o tipo textual são 5, os gêneros textuais são infinitos. Gente, gênero textual, eu até comentei na primeira aula, que é todo tipo de texto que existe. Todo tipo não, todo texto que existe, tá? Então, qualquer texto, ele vai estar inserido num gênero textual. Se eu tenho um outdoor, ele é um gênero textual, tá? Se eu tenho
uma mensagem do WhatsApp é um gênero textual. Isso que está acontecendo neste momento aqui é um gênero textual. Aula online, né? Aula de estudo remoto. Então, é um gênero textual. E todos esses 3 gêneros que eu falei aqui, eles também têm as suas modalidades. Olha só, eu falei com vocês que um outdoor é um gênero textual. Só que hoje em dia existe o outdoor com o papel e existe também o outdoor digital. São gêneros textuais diferentes? São. Por quê? Porque eu utilizo recursos diferenciados para poder aplicar o meu texto aí, né? Para poder produzir o meu texto. Então, eu tenho outdoor feito com papel, madeira e tudo mais, e tenho o outdoor digital, né? Porque o que acontece? Por que eles são diferentes? Porque o outdoor de papel, você pode ficar lá olhando para ele vai continuar daquele mesmo jeito, né? Ele não vai mudar, ele não vai ter interação, ele não vai ter figuras que se movem, letras que explodem, ele não vai ter isso. O outdoor digital, ele é diferente, né? Primeiro porque a propaganda não é fixa, ela não fica lá o tempo todo, ela muda, né? Você tá lá vendo a propaganda de uma loja, daqui a pouco já tá a propaganda de outra, tá? Outra coisa, você pode fazer as animações, né? Tem lá as animações. Então, é diferente do outro outdoor, que é fixo, tá? Então, são gêneros textuais diferentes. Aí eu disse, a mensagem do WhatsApp, ela é um gênero textual, sim. E ela é um gênero textual diferente, por exemplo, de uma mensagem SMS, tá? Você vai mandar as 2 mensagens, você pode mandar as 2 mensagens pelo celular. Mas a de WhatsApp você ainda pode mandar pelo computador, né? Mas as 2 lá, SMS, você pode enviar pelo celular. Só que uma você precisa da internet, a outra você já não precisa da internet, né? Uma você consegue mandar, por exemplo, figurinha. Você consegue mandar vídeo e tal. A outra, ela já tem a sua. Eu esqueci a palavra agora, mas você não consegue fazer tantas coisas assim pelo SMS, né? Agora, o gênero textual aula, né? Que eu estou aqui trabalhando com vocês. A aula. O gênero textual aula, nossa, ele pode ter vários aí, né? Eu posso dar uma aula prática, eu posso dar uma aula expositiva. Com vocês aqui, eu estou dando uma aula expositiva. Mas ela é diferente de uma aula expositiva se a gente estivesse no presencial, né? Aqui, por exemplo, eu estou toda hora vendo se a gente continua com a internet. Sim, continua com a internet, tá? Aí aqui, ó. Agora que eu tô vendo que vocês colocaram perguntas, colocaram algumas coisas aqui, porque eu não estava vendo, né? Então, olha só, é diferente, porque na aula, vocês não vão escrever uma mensagem para mim, eu não vou ver, vocês vão falar. Inclusive, vocês podem continuar falando, viu, gente? Pode abrir o microfone aí e falar, não tem problema. Não vou achar bom vocês interromperem aí para falar, porque eu tenho que vir aqui. Então, olha como é diferente de uma aula, né? Presencial. Tô lendo aqui. Nananã. Eu pego um ônibus para ir para o shopping e estação. Shopping e estação. Ah, tá, do cinema, né, Gabriel? Tava falando aqui. Pampulha Mall custa R$ 10. O problema é chegar lá, mas vale a pena. Eu não sei nem onde que é isso aqui. Nem sabia que existia esse Pampulha Mall. Aí, custa R$ 10. Gente, pra mim, eu sou de Mariana, então o cinema mais próximo para mim é o BH Shopping. E é um dos mais caros, eu acho. Assim, não, tem mais caro, né? Diamond Mall, outras coisas. Mas, assim, eu acho o cinema lá muito caro, né? Antes, quando eu não tinha carteirinha de estudante, que agora eu tenho, eu pagava, às vezes, R$ 30 para ir no cinema, né? E lá, eles não aceitam a carteirinha do professor. Então,
era sofrido, tá? O famoso banner. Sim, aí, ó, o banner é o outdoor, né? Aliás, o banner é diferente do outdoor. O outdoor é aquele grandão, o banner é um pouquinho menor, né? É um absurdo, a carteirinha pode deixar de existir como meme. Sim, exatamente. Pode deixar. Gente, é o que mais estão fazendo. Isso é, é deixar que somente as pessoas ricas tenham acesso à cultura. É o que acontecia antes, né? Por exemplo, antes da Revolução Francesa, por exemplo, né? Olha só a volta que a gente está dando. Mas antes da Revolução Francesa, era só rico, era só nobreza que tinha acesso à educação, à cultura, né? Então, é o que está acontecendo hoje, de novo, né? Por exemplo, taxar livros, né? Tem um projeto aí para que os livros sejam taxados, porque a justificativa é falar que é só rico que compra livro. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Isso é o quê? Deixar com que o pobre ele não tenha acesso às coisas, ele não tenha acesso à cultura. O cinema já é carérrimo, né? O teatro não é barato, tá? E o teatro está cada vez mais escasso porque não tem incentivo. Teve uma reunião de algum sertanejo com o governo para acabar com o acesso a shows pela carteirinha de estudante. Olha isso, gente. E olha que o sertanejo é música popular, né? É música popular. É para massa em geral, né? Não é nada assim elitista. Mas isso aqui, olha, fazer com que o estudante que. Ué, se você é estudante, você tem dificuldade para trabalhar. Fazer com que o estudante não tenha acesso, gente, é tirar a nossa chance, né? É, De onde saiu essa informação, Gabriel? Eu também vi isso, acho que foi ano passado, não, foi antes da pandemia, eu acho, né? Foi acho que 2019. Teve sim, eu lembro disso. Isso, 2019. É, gente, e assim, e não é só isso, não, é acabar mesmo com a carteirinha de estudante, tá? Não, para os estudantes não tem esse negócio de pagar meia. E não é só para estudante, não, gente, porque professor tem algumas coisas que o professor pode pagar meia. Por quê, gente? Porque o salário do professor é baixo, né? Então, o professor também tem direito aí de pagar meia, mas não é todo lugar também que aceita, tá? Em Belo Horizonte, por exemplo, aquele Chevrolet Hall, que agora não é Chevrolet Hall mais, eles aceitavam, né, a carteirinha do professor e tal. Na verdade, aceitava até se você levasse o seu contra-cheque, mostrasse que no último mês você tinha sido professor, eles aceitavam. Agora já não aceita mais, né? Bom, então, voltando aí. Então, o gênero textual mostrei para vocês como eles são diferentes. E por que a gente fala aqui, que Bakhtin fala, que eles são constituídos historicamente? Gente, há 10 anos atrás, nem sei, acho que até menos, não tinha mensagem do WhatsApp, né? Então, não tinha SMS. Eu sou da época em que não tinha celular, né? A gente não tinha. Minha mãe, na minha casa, teve aquele primeiro celular que era um tijolo. Ontem a gente estava até falando dele. Aquele primeiro celular que era um tijolão, assim, na minha casa teve. Minha mãe teve esse celular. E, e aí era linha e tal, não tinha chip, essas coisas. Mas isso, eu nem sei que ano era, mas assim, eu fui ter o meu primeiro celular, assim, isso foi acho que 2000, se eu não estou enganada, 2001, 2002. Eu estudava no IF, eu estava no ensino médio, estava, né? Essa época aí eu estudava no IF. E, e eu lembro que assim, eu tinha colegas que tinham e tal, e minha mãe achava um absurdo aquilo e tal. Aí eu lembro que eu juntei uma grana, porque eu já era monitora no IF, juntei uma grana, dei a grana para minha mãe e falei, mãe, paga o resto para mim, né? Eu te dou esse dinheiro aqui, a senhora paga o resto. Que era muito caro, né? Hoje em dia ainda é caro o celular, mas hoje é outro celular, é outra coisa, né?
Naquela época só tinha o que era mais, tinha de maior diversão do celular era Tetris e brincadeira da cobrinha, né? Mas era o que tinha e a gente, né? Mas não tinha internet, imagina, né? Tem internet no celular, a gente nem imaginava. E aí fala, ó, historicamente, que mantém uma relação direta com a dimensão social. Eu disse aqui para vocês, né? Ter um celular naquela época era, nossa, era uma coisa, né? É, bom, e hoje em dia, minha sobrinha de 8 anos tem um celular, tem um smartphone melhor que o meu, né? Bom, então vamos continuar aí. Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Então é isso, os gêneros textuais, eles surgem aí a partir de uma demanda social. Por que criou-se aí o WhatsApp? Porque tinha uma demanda social para isso, né? Por que foi criado o Instagram, né? Todas as redes sociais, elas possuem lá também gêneros textuais, tá? Então, tudo isso, ele é criado a partir de uma demanda social. Por exemplo, o Instagram, gente, antes você só postava vídeos, antes não tinha nem como postar vídeo. Depois começou a postar vídeos de 15 segundos. Depois de tantos segundos. Aí agora você pode postar um vídeo grande lá no aquele IGTV. Por quê? Por que isso foi necessário? Porque as pessoas só viam vídeos no YouTube. Ah, não, agora eu posso ver pelo Instagram, né? Isso é uma demanda social. Quem, né, tá aí por detrás de uma rede social, ela precisa ter esse feeling aí. Ah, não, peraí. Então, uma outra coisa, essa coisa dos stories aí. Antes, né, só tinha stories no Instagram. Aí passou a ter no Facebook, até no WhatsApp você pode colocar stories. Ah, porque é uma demanda social, né? É, né, antes a gente tinha só o e-mail. E aí, gente, o e-mail, ele era uma coisa mais formal, né? Ele é mais formal, inclusive, o e-mail. E ele não tem essa urgência de resposta. A gente manda um e-mail para a pessoa e a gente não acha que a pessoa vai responder naquele minuto. Mas quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp, a gente quer. Tanto é que tem como a gente saber se a pessoa recebeu ou não, né? A não ser que a pessoa tire lá do WhatsApp. Mas, então, é uma demanda social, tá? Os gêneros caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. Então, olha só, na semana passada eu falei sobre função comunicativa, que é qual é a intenção desse texto, para que serve esse texto. Um gênero, gente, textual, ele vai se caracterizar mais por essa função do que por suas peculiaridades linguísticas aqui que fala, quer dizer, porque muito mais do que pela forma de escrita. Deixa eu ver aqui que vocês falaram. Internet de escada, não, era. Nossa, gente, a internet na minha casa, né, só podia usar sexta depois de meia-noite, sábado depois de 1 hora e domingo você podia utilizar o dia inteiro. Mas se a minha mãe precisasse de usar o telefone, já era, não podia, né? E esses horários, a gente só usava esses horários que era mais barato. Dia de semana, não podia, tá? Aquele modo estilo pendrive que a gente coloca o chifre. Nossa, gente, em 2011 ou 2012, não sei, a gente foi pra praia, minha família, e aí a gente comprou um modem daquele, porque lá não tinha internet, né? A gente comprou um modem daquele, tipo pendrive, né, pra colocar no computador. Foi caro aquele negócio. Você acha que funcionou? Lá em Porto Seguro, você acha que funcionou? Claro que não, gente. Claro que não funcionou, aquilo foi carérrimo, os primos, né? Juntou os primos todos para comprar aquilo e não funcionava por nada.
Hoje em dia, né? Até meu pai mora num distrito aqui na roça, aí a gente subiu no alto do morro lá esse final de semana e aí conseguiu internet 4G no celular, 4G. E lá, assim, é mato, assim, mas dá pra gravar lá no limite, largados e pelados, que ninguém vai nem saber que você tá lá. É mato mesmo. E aí a gente subiu no alto do morro e conseguiu internet, né? Bom, continuando aí, gente. Então, olha só, eles vão, né, vão se caracterizar aí mais para que eles servem, esses textos servem, do que pela forma de escrita, tá? Embora os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por aspectos formais, quer dizer, ele não está formalizado. Ah, um gênero tal, ele tem que ser assim. Ele não tem que ser assim, tá? Ele não tem esse aspecto formal aí. Tanto é que ele pode mudar o tempo todo. Isso não quer dizer que se despreze as formas, tá? Por que eu estou falando que ele não se define pelos aspectos formais? Eu estava falando aqui do e-mail, né? O e-mail, a gente tem lá uma forma, né, de escrever o e-mail e tal, que se parece um pouco com uma carta, a gente pode dizer assim, mas também nem tanto, né? Nem tanto, a gente não precisa escrever um e-mail daquela forma. Outro dia mesmo eu escrevi um e-mail, um aluno me perguntou alguma coisa, eu só escrevi, só coloquei a resposta, não assinei o e-mail. E nem falei, oi, tudo bem, eu só coloquei a resposta que ele precisava, que era uma coisa rápida. E depois eu fiquei pensando assim, nossa, que feio, né? Uma professora de línguas aí respondendo dessa forma, nem assinei o e-mail. Mas eu pensei, mas ele nem deve ter prestado muita atenção nisso, porque ele não tem o meu contato de WhatsApp. Se fosse, ele poderia ter me perguntado pelo WhatsApp, eu responderia dessa forma. Então, assim, ele não se define pelos aspectos formais, mas ele também tem aí as suas formas, ok? Em muitos casos, são as formas que determinam o gênero, e em tantos outros serão as funções, né? Então, ó, o e-mail serve para quê? Para a gente se comunicar. A gente conseguiu, né? Em outros casos ainda, será o próprio suporte, quer dizer, a forma como essa mensagem aí é enviada, eu falei com vocês lá na aula passada, o canal aí, ou o ambiente ou o ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero. Lembra que eu falei com vocês lá do outdoor, né? Aqui foi o suporte, né? Onde que ele apareceu, ok? E aí a gente vai dizer que aquele é o gênero tal, tá bom? Bom, considerando as características composicionais, estilísticas e temáticas, podemos dizer que o gênero se compõe de uma determinada forma, tem seu próprio estilo, bem como seu tema. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a gente está falando de aspecto composicional, estilístico e temático. Vamos pegar aqui o gênero carta. Carta, gente, é um gênero que, como eu falei com vocês, né, tem gênero que nasce e morre rápido, tem gênero que fica aí para sempre. A carta, ela é um gênero que não tem sido muito utilizado, ela não morreu ainda, mas ela não tem sido muito utilizada, né? Então, olha só, toda carta apresenta uma composição específica que a diferencia de um bilhete. Então, o gênero textual carta é diferente do gênero textual bilhete. A carta possui local e data, você coloca lá, né? Ribeirão das Neves, 10 de maio de 2021. O vocativo, que é para quem você está mandando, prezado fulano, ou se é uma carta pessoal, você coloca só o nome do fulano, né? O corpo do texto, que é o que você vai escrever na carta. As despedidas, você pode colocar atenciosamente, pode colocar um abraço, né? E a assinatura. Então, essa é uma característica, isso tudo que eu falei aqui, é uma característica composicional. É como se compõe aquele gênero textual, tá? Bom, o estilo da carta pode ser uma carta de amor, uma carta de reclamação, pode ser uma carta em linguagem culta, informal, tá? Então, isso é o estilo. Se você vai fazer uma carta de reclamação, você não vai
escrever como se você escrevesse uma carta de amor, né? Você vai escrever com uma linguagem mais formal, de uma forma que tenha ali uma questão de estilo importante, tá? Em 2019, não, 2018, inclusive, eu escrevi uma carta de reclamação, né? Minha mãe morava perto antes era um restaurante, aí virou um churrasquinho, assim, né? Aí depois virou quase uma boate. E o negócio era aberto, e o dono começou a colocar show lá. Quinta, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, aquele show assim. É, os vidros da casa da minha mãe até batiam assim, a gente não conseguia dormir, né? Minha mãe idosa e tal, e aí eu fiz algumas reclamações, fui lá com o dono, reclamei, ele não mudou, chamei a polícia, não adiantou nada, aí eu fiz uma carta de reclamação e fiz um boletim de ocorrência, anexei a carta e tudo mais, e aí coloquei, né? Tem uma multa, você paga 5 mil reais por dia, né? Se você. Se o som, né, for maior do que o que pode e tal. E aí ele teve que parar com os shows, né? Foi depois que a gente escreveu a carta, fiz a carta de reclamação e os vizinhos todos assinaram. Então, um tipo, né? Desculpa, um gênero textual que ainda está sendo utilizado aí, ele não morreu ainda, né? Bom, o tema pode ser sobre saudade, uma cobrança indevida, como foi aí o meu caso, né? O tema aí foi a perturbação do sossego, uma viagem realizada, o que for. Isso aí é característica temática. Então, eu tenho aqui a composição, o estilo e o tema, tá? Bom, quando eu falo com vocês aqui que os gêneros, eles podem, né? Nascer, morrer, o que for, e todos os dias nasce, gente, um gênero novo aí. Vou dar um exemplo para vocês do. Esqueci agora. Vamos ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Eu pergunto para vocês e vocês ver se vocês me respondem. Ah, deixa eu ler aqui. Muito interessante. Apesar das formas de comunicação digital evoluírem, ainda temos práticas de utilizar cada ferramenta de comunicação com suas peculiaridades. Isso mesmo, Samuel. Como a forma mais formal de se comunicar pelo e-mail, informal no WhatsApp, subjetiva pelo Twitter. Nossa, cirúrgico, é isso mesmo. Cartas são algumas instituições que ainda enviam só para informações mais confidenciais mesmo. Isso. E aí, eu quero ver se vocês lembram, gente. Como é que chama aquele gênero textual que a gente enviava quando queria falar uma coisa rápida e aí, tipo, esse chegava mais rápido do que uma carta. Por exemplo, quando o jovem ia para a guerra, aí ele recebia a palavra tá assim, ó. Telegrama, é isso, Ismael. Telegrama, tem até a música, né, do Zé Cabaleiro lá, né? O telegrama, gente, eu não sei nem se existe algum lugar que manda telegrama ainda, né? Telegrama é um gênero textual que foi praticamente aí, ainda existe. Tem aqueles pombos que levam casa do Harry Potter. E tem mesmo, tá, gente? Existe pombo correio mesmo, tá? Pouco utilizado. Eu achei que nem existia, Ismael. O telegrama, gente, ele era uma forma de comunicação mais rápida, né? Porque se você mandava uma carta, às vezes demorava até mês para chegar. E o telegrama não. Então, o telegrama era para coisas urgentes, para falar que você foi chamado para guerra, para falar que fulano morreu, para falar que fulano vai casar. Era assim. E quando eu falo que era mais rápida, ele demorava ainda uns dias. Meu tio conta um caso de que ele morava no Vale de Jequitinhonha, e aí Não, mentira, ele morava em Belo Horizonte, e aí a família dele morava no Vale de Jequitinhonha. E o irmão dele faleceu lá no Vale, e era coruja no Harry Potter, era coruja, no Harry Potter era coruja. O irmão dele faleceu lá no Vale e mandaram um telegrama para avisar para ele, porque não tinha acesso a telefone, não sei como é que era. E ele recebeu o telegrama, só que quando ele recebeu o telegrama, o irmão dele já tinha
enterrado e tudo, já tinha não sei quantos dias que o irmão dele tinha morrido. Então, assim, não adiantava nada, né? Adiantava para avisar para ele que o irmão dele morreu, mas não ia dar para ele ir mesmo, né? Hoje em dia é tudo assim, e hoje em dia é tudo tão rápido que às vezes, né, as informações são inclusive desencontradas. Outro dia, inclusive, eu matei um moço aqui em Mariana sem querer. Matei assim, não fui eu, não. Alguém mandou uma mensagem para mim falando: Ah, você tá sabendo que fulano morreu? Eu falei, o quê? Nossa, eu vi ele ontem, né? Fiquei aquela coisa aí. Eu estava na casa da minha sogra, já fui falando com ela, nossa, fulano morreu. Ela, eu falei, ela, nossa senhora. Aí ela foi, ligou pra vizinha, que era prima dele, a vizinha, uai, não tô sabendo, não. Era parente, era prima do homem que eu tinha matado, né? Então, além disso, né, as informações vão sendo cruzadas aí, porque hoje em dia é muito rápido, né? E eu recebi a mensagem por WhatsApp. Então, né? A vida real é mais confusa do que qualquer forma de entretenimento. Nos filmes são corujas e cachorros. Na vida real é pombo mesmo, é. Na vida real é WhatsApp, né? Bom, gente, então vamos continuar aí. Então, vimos aqui as características e tal. Agora vamos ver aí as diferenças. Tipos textuais são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. O que quer dizer isso aqui? O tipo textual, gente, ele tem a forma dele, ele tem as propriedades da língua, ele tem a forma de escrever certinho, tá? Constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos. O que quer dizer? Os tipos estão dentro dos gêneros, tá? Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias, só 5, tá? De categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal. Designações teóricas do tipo narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Ok, vimos aí, são 5, tá? E eles têm as propriedades linguísticas que são deles lá, a forma deles. Agora, os gêneros textuais são realizações concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas. Então, os gêneros aí, eles estão ligados ao social, tá? O tipo tá ligado à propriedade linguística. O gênero, à propriedade sociocomunicativa. Para que serve, tá? O tipo é como é. O gênero é para que serve. Constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Então, é o que eu falei, né? Ele é utilizado de acordo com aquela situação comunicativa. Eu converso com vocês lá pelo Moodle e tal, e também pelas mensagens por e-mail que a gente precisar, né? Eu não converso com vocês pelo telefone, eu não ligo para vocês para conversar, né? Porque a gente tem uma situação comunicativa social aí determinada. Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações. Então, olha, o gênero textual, ele é ilimitado. Qualquer coisa que vocês falarem comigo aí que for um texto, é um gênero, tá? Então, aqui, ó, exemplo de gênero. Tudo isso aqui, ó, telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita culinária, banner, outdoor, mensagem do WhatsApp, tudo isso é gênero textual, tá? Bom, os tipos textuais dos gêneros agora. Uma sequência narrativa aí, né? Uma narração. O que a gente vai ter, então? Ó? Crônica, fábula, piada, lenda, tudo isso é gênero textual que envolve aí a sequência narrativa. A descritiva, ó, um anúncio do classificado que vai estar descrevendo um produto ou um serviço, ficha técnica, folheto turístico, tudo isso aí é descrição, tá? Sequência argumentativa é o quê? Uma carta do leitor, né, que vai estar aí argumentando, uma redação argumentativa, como eu falei, uma redação do Enem, um editorial, um debate, tá? Um debate político, por exemplo, uma sequência argumentativa, tá? Um sermão é uma sequência argumentativa, ok? Bom, a sequência explicativa um seminário, um verbete de dicionário, um relatório, mas também nós podemos ter o quê? Uma tese, um TCC, tá?
uma dissertação. Tudo isso é sequência explicativa. Você vai pegar um tema e vai falar sobre ele. Uma sequência instrucional, que aí, gente, é aquele lá injuntivo. As regras do jogo, a prescrição médica, uma receita culinária, tá? Tudo isso aí são os gêneros textuais. Bom, então, pessoal, vimos aí tipos textuais e gêneros textuais. Alguma dúvida? Vocês entenderam tudo que eu falei sobre tipo e gênero? Sem dúvidas. Que bom. Mas se tiver, pode falar. Se tiver, pode mandar para mim, tá? Agora a gente vai ver a segunda parte da aula, gente. Bem, é rapidinho, vocês não precisam ficar preocupados aí com o horário, não. Que vai ser rapidinho, tá? Nós vamos ver aí intertextualidade, que é o nosso terceiro pontinho lá. Para quem não estava na primeira aula, gente, tudo isso que a gente está vendo está lá no plano de trabalho, tá? Na ementa do nosso curso. Então, a primeira, né? A primeira coisa que estava lá era texto, discurso e função comunicativa, vimos na primeira. A segunda, tipologia e gêneros textuais. E a terceira, agora, intertextualidade. A próxima aula, nós vamos ver coesão e coerência, clareza e adequação e tudo que está ligado aos fatores de textualidade, para depois a gente começar mesmo a produção de texto, tá? Então, nós vamos ver aí agora a intertextualidade, que é bem tranquilinho, ok? Então, vou colocar aí de novo para apresentar para vocês. Aí, ó. A intertextualidade. Primeiro, ó, inter é o que está dentro, né? Textualidade, então é o que está dentro do texto. E aí, gente, olha só, trouxe aqui para vocês, né, nosso início aí, algumas formas de intertextualidade para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, né? Aqui, olha, nós temos o símbolo aí, né? Nossa, tá fugindo muitas palavras de mim. Não é slogan. Tá, vocês entenderam, né? O símbolo aqui da marca Puma, né? Que é um puma, né? Um animal aí, o puma mesmo, pulando aí. E aí tem aqui uma intertextualidade com Pumba, que é um personagem, né? Da história do Rei Leão aí. Tem o Timão e Pumba, que são os amigos do Simba, que a maioria deve conhecer aí, né? Então, nós temos aqui Puma e Pumba. Inclusive, eu sou doida para ter uma blusa com isso aqui, com Ai, gente, esqueci a palavra. Alguém lembrou aí o que é? Logo. Hã? Logo. Isso! A logo! A logomarca, isso mesmo, gente, a logo. As palavras fogem às vezes, aí é muita aula. Então, a logomarca aqui né? Imitando aqui o Puma vai ser o Puma. Aqui, gente, eu tenho a Mona Lisa, né? Que é um quadro do Da Vinci, todo mundo já ouviu falar. E eu tenho aqui outras três versões, né? Eu tenho a versão do Maurício de Souza, aqui com a Mônica, né? Eu tenho essa outra versão aqui, não sei de quem é, mas é uma versão aqui dela de bigode e cavanhaque, né? Vocês veem que é quase a mesma coisa. E essa outra aqui, que é da propaganda do Bombril, antigamente, né? Não sei se é da época de vocês, mas antigamente o Bombril tinha as melhores propagandas com esse rapaz aqui, com esse ator, né? E aí ele se vestia, ele fazia assim, né? Várias versões aí e tal. E aí ele tá aqui de Mona Lisa também, né? Então, por que eu trouxe isso aqui, gente?
como eu falei com vocês, a intertextualidade é um texto dentro de um outro texto. Então, eu tenho aqui, olha, o texto que é o quê? A Mônica, que é o personagem de Maurício de Souza. Mas dentro dele eu tenho a Mona Lisa, né? Que é um outro texto. Eu falei com vocês na primeira aula, texto é tudo aquilo que comunica. Então, eu tenho um texto dentro de outro texto. Então, a intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos sobre criação artística. Colocando, então, nesse caldo de arte, a literatura, né? Todo texto produzido aí, né? Ele é carregado de intertextualidade. Por que ele é carregado de intertextualidade? Gente, aqui, ó, é muito difícil nos depararmos com algo realmente original atualmente no meio da cultura e do entretenimento. Hoje em dia, gente, a gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. E esse copiar, gente, não é a questão assim de copiar fielmente. É que nós somos influenciados por tudo que a gente vê. Então, hoje a gente estava aqui, né, falando sobre a questão dos gêneros, aí alguém falou aí sobre a questão do Harry Potter, a coruja lá, né, do Harry Potter. Isso é intertextualidade. Vocês trouxeram outro texto para dentro da minha aula. Todos os exemplos que eu dei para vocês aqui, eles também são, a gente também pode chamar de intertextualidade, né? Tudo que eu citei aqui. Por quê? É o que me influencia, tá? E isso se deve ao exercício constante da comparação, onde estabelecemos quase sempre aproximações entre uma criação e outra. Quando percebemos que um texto usa outro texto em sua construção, mesmo sem a intenção do autor, o que estamos fazendo é comprovar a ocorrência de intertextualidade, tá? Então, olha, sempre que a gente tem aí uma influência, a gente usa um outro texto e tal, a gente está mostrando a intertextualidade. Ah, mas intertextualidade é plágio? Não, não é plágio, tá? É a gente utilizar de uma forma, às vezes, até inconsciente. Eu, quando estou dando aula, eu tenho as minhas influências. Eu tenho influência de quem eu já li e tenho influência até de quem já deu aula para mim, né? Isso é intertextualidade, tá? Sendo assim, intertextualidade é o cruzamento de um texto com outro ou outros, muitas vezes utilizado conscientemente, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se não como plágio involuntário, não é plágio, tá? Mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra. A citação explícita para fins de referência, homenagem ou até uma paródia. Como assim? Quando você está fazendo um texto, né? E você cita um outro texto, aquilo é intertextualidade, né? Quando você faz referência, igual vocês fizeram referência aqui ao Harry Potter, é intertextualidade, né? Quando, por exemplo, eu escrevo lá, eu fiz a minha dissertação lá de mestrado, e aí eu coloquei um poema de um autor que eu gosto, que foi uma homenagem, mas também é uma intertextualidade, porque eu utilizei um poema que tinha a ver com o que eu estava falando, ou com a minha vivência, tá? Ou ainda uma paródia. Gente, posso estar sendo muito velha aqui falando um negócio para vocês, mas toda vez que eu cito isso, as pessoas lembram, assim, né? E olha que moramos em cidades diferentes. Mas tinha uma música do Chitãozinho Chororó, que toda criança gostava de uma paródia dela, que a música é assim, como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Aí as crianças cantavam, como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? E aí tem as versões, né? Aqui a gente cantava arroz queimado, feijão estragado, macarrão sem molho. Isso, gente, é uma paródia? É o quê? É uma intertextualidade. Eu peguei um texto e criei outro em cima dele. Isso também é intertextualidade. Toda paródia que a gente tem aí é uma intertextualidade, tá? Bom, então eu tenho aqui basicamente duas maneiras de perceber intertextualidade.
Uma explícita, que é aquela que está na cara ali, todo mundo sabe que está sendo utilizado, e uma implícita, que não está na cara, mas você pode perceber, tá? Então, olha só, uma explícita que é facilmente notada e parte do corpo do texto, geralmente apoiando-se justamente no conhecimento do senso comum por parte do leitor espectador. Então, a intertextualidade explícita é aquela que espera que você saiba do que ele está falando. Como no filme Shrek, né? No Shrek, gente, ele tem várias referências aí. Então, olha só, é fundamental a presença de diversas referências dos contos de fadas ou contos infantis. Lá no Shrek, a gente tem o Gato de Botas, por exemplo. Nós temos as princesas, né? O Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela. E até outras referências aí para outros filmes. Por exemplo, o filme Matrix, né? Lá no Shrek, tem uma hora lá que as princesas estão lutando, que passa, eu não lembro o que passa não, mas passa um negócio aqui numa das princesas, eu não sei se é a Fiona mesmo, que é uma referência a uma cena do Matrix, que ele, um dos personagens lá, né, passa, acho que é uma bala que passa assim, e ele se deita quase que 90 graus assim, só que ele ainda tá em pé, ele não deita, né? Vocês devem lembrar dessa cena. Aí ele deita assim, e aí a bala passa por ele. Acontece isso em Shrek também, né? Então é uma referência explícita aí. E há outros, além de outros filmes, há outras coisas, por exemplo, as lendas medievais. Eu gosto muito do Shrek, né? Acho que ele faz piadas assim, é, com os contos de fadas, muito bom, assim, é muito bacana. Como, por exemplo, o Pinóquio lá, né, gente? A história do Pinóquio, ele vai falando, o nariz vai crescendo, é muito engraçado. E entre outras 1000 histórias, né? O pai da Fiona é o sapo, né? Da história da princesa e o sapo. Tem muita coisa ali naquele filme. E são o quê? São referências explícitas, intertextualidade explícita. Né? Aqui vocês vão ver duas historinhas aí da Turma da Mônica. A primeira com a Mônica, a segunda com o Cascão. Então, a primeira ela chega e fala, né? Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Aí ela, né, no final fala, quem cala consente. Isso aqui, gente, é o quê? Intertextualidade com o filme o filme não, com a história da Branca de Neve. Nós temos lá a bruxa, né? Que é a rainha, e ela tem um espelho mágico que ela pergunta, que é, né? Existe mulher mais bonita que eu? Aí o espelho fala, não, minha rainha, você é a mais bonita. Então aqui eu tenho essa intertextualidade com essa história, né? Com esses contos de fada. Aqui embaixo eu tenho uma história com o Cascão, né? E aqui, ó, você tem certeza de que não está na história errada? Um porquinho pergunta para ele. Porque aqui é o quê? Intertextualidade com a história dos 3 porquinhos. E o Cascão tá no meio aqui. Por quê? Porque ele não gosta de tomar banho, né? E a gente fala que ele é um porquinho porque ele não gosta de tomar banho. Olha só, são 2 histórias, são 2 tirinhas aqui, que só precisam de poucas coisas aí para a gente entender. Só que se a gente não sabe, né? Não sabe, por exemplo, que o Cascão não gosta de tomar banho, a gente não vai entender essa tirinha, né? Porque o porquinho vai falar, né? Você não tá na história errada? Ou se a gente também não souber que isso aqui é a história dos 3 porquinhos, a gente não vai entender essa intertextualidade. Entretanto, gente, é quase impossível que a gente não saiba isso aqui. Por isso que a intertextualidade explícita, ela se baseia no senso comum, que todo mundo sabe aí, né? Só que esse todo mundo engloba muita gente, né? Pode ser que alguém não saiba, né? Se esse fosse um texto utilizado em outro país, por exemplo, as pessoas poderiam não entender, porque Maurício de Souza, né, a Turma da Mônica, é brasileira. Bom, e agora a gente tem aí a intertextualidade implícita, tá? Que ela é mais subjetiva.
Portanto, dependendo muito do olhar do leitor, do espectador, para ser encontrado. E muitas vezes colocado de forma inconsciente pelo autor. Às vezes a gente tem uma intertextualidade que não foi intencional do autor. Às vezes sim, às vezes não. E ela fica implícita aí, tá? Justamente pelo fato de certas influências ou referências do senso comum estarem tão dispersas no mundo que acabam surgindo naturalmente. São coisas que assim já está tão aí ligada ao nosso social que a gente utiliza às vezes sem perceber, né? Na saga Crepúsculo, né, gente, que é aquela história do vampiro que se apaixona pela menina que não é vampiro, blá 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 e tal. Volta aqui, né, mitos vampíricos que são muito presentes aí na nossa cultura. Por exemplo, o Drácula, né? O Drácula é o vampiro mais conhecido aí. Então, fala aqui, ó, ainda que não se consigam evitar outras referências clássicas do gênero, como o Drácula. Então, o Drácula, gente, ele está presente de alguma forma. Lá no Drácula, ele não gosta de espelhos, né? Lá no filme, eu não sei se tem uma coisa assim, bem na cara de espelho, mas eu sei que tem alguma coisa, né? Aí fala aqui, ó, abrindo espaço para a velha história do amor proibido, de Romeu e Julieta. O amor proibido, sempre que a gente fala de amor proibido, a gente lembra de Romeu e Julieta, né? E até com outras referências, como a Bela e a Fera. Tanto que o nome da menina aqui no Crepúsculo é Bela, né? Então, a Bela e a Fera e o amor proibido, a questão dos vampiros, tudo isso, gente, apesar de ser algo aí do senso comum, ainda não é escancarado igual o Shrek, né? Não é tão na cara aí. Por isso que a gente fala que é intertextualidade implícita, ok? Eu trouxe para vocês aqui, para vocês perceberem que a intertextualidade, ela não é falta de originalidade, tá? Aqui, ó. A intertextualidade não demonstra falta de originalidade, necessariamente. Claro que tem gente que gosta de copiar, né? Mas muitas vezes uma nova noção sobre o que é originalidade. Inferir que um texto utiliza outro texto na sua construção é um exercício comparativo comum do ser humano. O tempo todo eu faço intertextualidade aqui na nossa aula. Eu lembro de coisas com vocês, faço inferência a coisas, para que a gente utilize como comparação, tá? Está muito evidente na propaganda, no uso de símbolos de marcas, por exemplo, no texto artístico, entre outras coisas. Vocês vão ver aqui, esse texto, gente, é a Canção do Exílio, é um texto que foi escrito na época do romantismo, na primeira fase do romantismo no Brasil, tá? Que foi a época da independência do Brasil, ok? Então, é um texto em que Gonçalves Dias, ele estava exilado, ele estava lá em Portugal e ele estava com saudade do Brasil. Então, ele fala, né, minha terra tem palmeiras, está falando do Brasil, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está falando que aqui em Portugal não é a mesma coisa. E aí ele fala, nosso céu tem mais estrelas, no Brasil, né? Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse trechinho aqui, ele é utilizado no hino nacional brasileiro, né? Foi uma cópia, né? Quem fez o hino copiou? Não, além de querer homenagear, ele pegou essa parte aqui para poder fazer essa intertextualidade com um texto que foi muito importante para o Brasil, né? Foi um momento importante para o Brasil, que é o momento da independência, e um momento literário muito importante para o Brasil, que é a primeira vez mesmo que o brasileiro começa a produzir literatura essencialmente brasileira e coloca isso aqui lá no nosso hino, tá? Então, olha, a intertextualidade, claro que se for plágio, é falta de originalidade e é crime, inclusive, né? Plágio é crime. Mas pode ser uma homenagem, pode ser uma referência, pode ser uma citação. Então, intertextualidade é isso, ok? Bom, tudo certo, pessoal? Como é que estão as coisas aí? Felipe Neto xingando Crepúsculo é uma intertextualidade. É uma intertextualidade. Os vampiros que se mordem. Esse filme intertextualidade. Tem um outro também, gente, de zumbi,
que faz intertextualidade com esses filmes todos, com The Walking Dead e tal, eu morro de rir. Should I stay? Should I go to the Clash Shop Center do Mamonas? Isso, exatamente. É intertextualidade. Vocês pegaram certinho, gente, que ótimo. Meu pai doente, minha mãe sem. É a continuação da música. Isso, exatamente, gente. Todo Mundo em Pânico. Adoro Todo Mundo em Pânico, gente. É um filme idiota que eu adoro. Assim, porque eu não tenho paciência muito para filme idiota. Por exemplo, aquele filme Ted. Acho que é Ted que chama, né? Do ursinho. Eu não tenho paciência para aquele filme. E outros filmes idiotas, assim, de humor. Eu falo idiota, assim, né? Desse humor, assim. Eu não gosto, não. Mas Todo Mundo em Pânico eu adoro. Uma família do bagulho também eu adoro. Essas besteiras assim. E Todo Mundo em Pânico é intertextualidade com, não só com Pânico, né? Tem a intertextualidade com Pânico por causa da máscara e tudo mais, mas com outros filmes também de terror. Tem um filme, gente. Ai, não sei se eu vou lembrar. Eu vi há pouco tempo, que é um filme que mostra como fazer um filme de terror. E aí, ele, por exemplo, por que que a pessoa, quando tá num filme de terror, ela não vai embora e tal, ela fica lá, né? Mostra um pouquinho disso, e é super intertextualidade com outros filmes. Fred versus Jason, Jogos Famintos, paródia de Jogos Vorazes. Tem um outro também, que é a mesma coisa de Jogos Vorazes, é é a mesmíssima coisa, gente. É uma menina que tem que ir lá, que salvar o lugar. Nananã. É até com aquela menina é, que fez A Culpa das Estrelas. Divergente, isso, Divergente. Para mim é a mesma coisa, gente. Aí, para mim, eu já não acho que é intertextualidade, não. Isso eu já acho que é cópia, que é. Aí, ó. Eu acho que é cópia. Para mim, eu acho que é assim, descarado. E outros mostram que é intertextualidade mesmo. Ó, tô fazendo uma coisa que é baseada e tal. O outro não, não, vou copiar. Esse filme fez muito sucesso, vou copiar. Né? Acontece isso. Bom, gente, então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo bem explicadinho aí? Olha, na quinta-feira é o dia. Espartalhões, mas. Nossa, Espartalhões é ruim demais. Na quinta-feira é o dia que eu posto as coisas. Espera que eu vou fazer chamada, tá, gente? É o dia que eu posto as coisas lá no Moodle, porque aí é depois que o pessoal tem a aula deles, tá bom? Só um minutinho que eu vou colocar aqui quem está na aula, tá? É, eu tô anotando aqui, depois eu vou perguntar de qual curso que é, tá? Aliás, acho que vou dar um print. Peraí, deixa eu ver se é mais fácil. Queria tanto ter essa lista. Não, vou. Ah, já sei. Eu tô mostrando aqui, isso vai ficar gravado. Tem alguém aqui que tá com algum nome que não seja o nome de verdade da pessoa? Tipo assim, que outro dia entrou uma pessoa na aula, foi no ensino médio, um menino com o nome mais engraçado. E aí, eu não sabia quem que era. Tem alguém aí que tá com um nome que não seja o nome da pessoa mesmo, assim? Por exemplo, não, acho que tá todo mundo. João Acaque, seu sobrenome é esse mesmo, João? É isso mesmo. É isso mesmo. Desculpa, tá? Mas é porque é um sobrenome que a gente não conhece muito. Não, de boa. Samuel Diamante. É o seu sobrenome mesmo, Samuel? Sim, ok. Ah,
Eu acho que tá. Aí depois eu vejo lá quem que é de cada turma, porque senão a gente vai demorar e já deu o nosso horário aqui, não tem importância não, tá? Pessoal, então fica assim, na quinta-feira eu vou postar essa aula para vocês lá e posto também o slide, tá joia? Porque aí depois que o pessoal tem aula, posto o slide e a atividade. Ah, já dando um spoiler, a atividade é sobre intertextualidade. Tá bom? Uma atividade bem tranquilinha, mas que vale um pouquinho mais de ponto, porque vocês vão ter que escrever um textinho. Tá joia? Tudo certo? Sim? Então tá bom. Então um abraço para vocês, boa semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá no Moodle pelas mensagens ou por e-mail. Tá bom? Abração para vocês. Vou interromper aqui a nossa gravação. É isso. Estão liberados.